Fala moçada, vamos dar início ao nosso estudo da análise combinatória e o primeiro passo aí para estudar análise combinatória é estudar fatorial. Você vai ver que por toda a extensão do conteúdo de análise combinatória, a gente vai falar de anagrama, falar de permutação, PFC, arranjo, combinação, você tem aí o fatorial como um fator aí que aparece quase que sempre numa conta que envolve a ideia da análise combinatória. Então a primeira ideia é desenvolver o que é o fatorial. O que é o fatorial? Essa parte teórica do fatorial eu vou fazer de forma muito prática. O fatorial nada mais é do que o produto de uma sequência organizada de forma decrescente. Ele vai decrescendo uma unidade. E o primeiro passo é falar que não existe fatorial de um número que não seja natural. Ou melhor, vamos melhorar isso. Só existe fatorial de um número natural. Então, n é um número natural. Só existe fatorial de um número natural. Então, n é um número natural. Professor, o que é o número natural? Nossa aula de conjuntos numéricos. Número natural aí são aqueles inteiros não negativos, começando do zero e ainda até mais infinito. Eu não vou ter fatorial de um número que seja negativo, beleza? E aí, o valor do n ele geralmente te dá. Você vai ver que tem casos que ele não te dá, ele coloca só n, que isso também vai trabalhar. E como é que seria essa ideia de produto de uma sequência organizada de forma decrescente, decaindo uma unidade? Primeira coisa, o símbolo de fatorial é esse símbolozinho aqui, ó, de exclamação. Esse símbolo de exclamação, esse carinha aqui, ó, esse sujeito aqui, tá indicando que eu quero calcular o fatorial de 5. Esse símbolo é que descreve, esse símbolo na verdade que fala pra gente, olha, o que eu quero é o fatorial. O fatorial de quem? Do 5. Como é o produto de uma sequência organizada de forma decrescente, que decai uma unidade, então quando eu falo isso, o fatorial de 5, ele começa em 5 e vai decaindo. 5, 4, 3, 2, 1. Tá, mas lembra que é produto. Sim, o fatorial de 5 não é só abrir o 5. O que eu fiz foi abrir o 5. O que eu faço agora, eu vou multiplicar esses valores. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, fatorial de 5 é 120. O que eu fiz? Abri o 5, eu parto do 5. Lembra que o fatorial é uma sequência decrescente, partindo do número que eu quero calcular o fatorial. E ele decai de uma em uma unidade. Não cai de 5 para 3, vai. 5 qual é o próximo? 4 qual é o próximo? 3 qual é o próximo? 2 qual é o próximo? 1. Depois eu faço o produto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Beleza? Qual é o fatorial de 4? Ah, mas como é que você sabe que ele quer o fatorial, professor? Porque olha só o símbolo de exclamação aqui, ó, indicando que eu quero saber qual é o fatorial de 4. Então eu vou abrir o 4, ó. 4, 3, 2, 1. E eu vou chegar até 1. Ah, mas não tem fatorial de 0? Não precisa chegar até 0? Não precisa. Não faria diferença. Por quê? Porque o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 0 é 1. E aí nossa outra observação, que o fatorial de 1 também é 1. Então, ó, o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. O fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. O fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. Então, ó, tá aqui os fatoriais. Bonitinho, beleza? E qual é o fatorial de 4? Nós abrimos o 4 e agora vamos efetuar o produto. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E qual é o fatorial do n? Até o momento ele te deu o valor dos números naturais que ele queria. Dessa vez ele não te deu. Ele pergunta, aí, qual é o fatorial de n? Lembra que a gente está sempre decaindo uma unidade. Então começa a partir do número que eu quero calcular o fatorial. Começa a partir de n. E qual vai ser o próximo? n menos 1. Qual vai ser o próximo? n menos 2. Qual vai ser o próximo? n menos 3. Qual vai ser o próximo? n menos 4. O senhor vai parar quando? Vai parar nunca. Se ele não te der um limite, né? Se ele não te falar até onde ele quer, você iria continuar. n menos 4, n menos 5, n menos 6, n menos 7, vai embora. Professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Faça, querido. Eu tenho como fazer o fatorial voltar? Não. O fatorial ele sempre vai andar para frente, mas sempre diminuindo uma unidade. Ele nunca vai ser crescente. É importante ressaltar isso. Eu nunca vou ter o fatorial de 6 sendo 6, 7, 8, não. O fatorial de 6 vai ser 6, qual é o próximo? 5, qual é o próximo?
4, qual é o próximo? 3. Ele vai decaindo, é decrescente. Ele começa ali do maior e vai só diminuindo. Eu não tenho como o fatorial de 6 ser algo crescente, ou o fatorial de um número ser algo crescente. É sempre algo decrescente. Beleza? Então, se começar em 7, qual é o próximo número? 7, depois 6, 5, 4, 3. Depois você faz o produto de todo mundo. Beleza? Então, começou em N, o próximo é N-1. Subtrai uma unidade. Subtrai mais uma unidade, N-2. Subtrai mais uma unidade, N-3. Porque eu tenho N-1, menos 1, N-2. N-2 com menos 1, N-3. N-3 com menos 1, N-4. Por aí vai, beleza? Lembrando sempre do que eu falei aqui em cima. Fatorial de 0, ó, fatorial de 0, importante ressaltar isso, fatorial de 0 é 1, e o fatorial de 1 também vai ser 1. E como é que eu sei que é fatorial? Símbolozinho aqui de exclamação, demonstrando sempre que eu estou me referindo a um fatorial. Beleza, meu povo? E aí vamos para as operações fatoriais. Aqui é extremamente importante. Operação fatorial é extremamente relevante. Como é que é uma soma entre dois fatoriais? 4 mais 3. Você jamais vai tratar isso como se fossem dois números naturais quaisquer e somar. Porque 4 mais 3, você pensa, 7. Só que 4 mais 3, 4 fatorial mais 3 fatorial, jamais vai ser 7 fatorial. Eu vou riscar isso aqui. Não tem como ser 7 fatorial. O que você vai fazer? Você vai abrir o 4, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais 3 vezes 2 vezes 1. Então, fatorial de 4 fatorial mais 3 fatorial, primeiro, eu vou abrir o 4 e vou calcular o fatorial de 4. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Mais 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. 24 mais 6, 30. Então, o fatorial de 4 mais o fatorial de 3 é igual a 30. Você jamais vai somar esses dois fatoriais e colocar 7. Você abre o 4, abre o 3 e aí efetua a operação de fatorial. Não faz isso não, tá, querido? Não coloca 7 aqui não. Abre o 4, abre o 3 e aí depois você soma. Beleza? Pelo amor de Deus, não comete esse erro. E como é que seria a operação de subtração? Da mesma forma que a operação de soma. Você jamais pode vir aqui e colocar que 4 fatorial menos 3 fatorial é 1 fatorial. Isso aqui está muito errado. Muito errado. Você não pode fazer isso. Você tem que abrir o 4 fatorial. Então, abre o 4 fatorial. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4 a gente já sabe, que é 24. Fatorial de 3 a gente já sabe que é 6. Agora efetua a operação. 24 menos 6 vai ser igual a 18. Tira 4, 20, tira 2, 18. Beleza? Da mesma forma que o produto do fatorial, você jamais vai poder colocar, ó, 4 vezes 3 fatorial, 12 fatorial. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, não funciona dessa forma. Você vai ter que abrir o 4 fatorial da mesma forma que eu abri em todos eles. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Vamos ter que trocar a cor para não confundir. 24 vezes 6. 4 vezes 3 vezes 2, 24. 3 vezes 2 é 6. Beleza? E aí você faz o produto de 24 vezes 6. Tranquilo? Então, ó, para quem não tá... Perdão. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 6, 12 com 2, 14, 144. Beleza? Meu lindo, divisão fatorial. Da mesma forma que eu não pude simplesmente dividir esses caras ou somar esses caras, eu teria que abrir o fatorial, aqui é a mesma coisa. E aqui tem uma manha. Ó, esse 8 dividido por 4, também, eu não posso colocar 2 fatorial em hipótese alguma. Isso aqui não existe, tá? O que você vai fazer? Aqui tem uma manha bem legal. Você vai dividir esses fatoriais de uma forma inteligente. Grava isso aí que eu vou falar bem devagar. Você só pode simplificar fatorial com fatorial, eles devem ser iguais. Quando eu digo simplificar, é dividir um pelo outro. Você só pode fazer isso se eles forem exatamente iguais. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou abrir o 8 fatorial até o 4 fatorial. Vou fazer isso aqui, ó. 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Eu vou até o 4 fatorial só. E por que eu deixei fatorial? Porque eu teria que continuar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que eu não vou fazer isso. Ah, mas tá errado? Não, não tá errado. Só que você teria que abrir
o fatorial de 8 até 1 e o fatorial de 4 até 1. Como eu fiz em todos eles, ó. O fatorial de 4 eu abri todo, o fatorial de 3 eu também abri todo. Só que aqui eu já posso ser um pouco mais esperto. Ao invés de abrir o fatorial de 8 todo e depois abrir o fatorial de 4 todo e vir simplificando, eu posso ser um pouco mais malandro, porque a prova tem tempo. Eu vou abrir o fatorial de 8 até o fatorial de 4 só. Percebe que eu mantive ali 4 fatorial. Por quê? Porque ele deveria continuar 4, 3, 2, 1. Mas eu não vou continuar pela observação que eu acabei de fazer. Eu só posso simplificar fatorial com fatorial. Eles devem ser iguais. E aí o que eu faço? Ó, mando embora, mando embora. O que que me sobrou? O que que me sobra dessa conta? Agora eu não tenho mais fatorial. Aqui não tem mais fatorial. Então eu simplesmente vir aqui e fazer o quê? Multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Não vou fazer o produto aí, mas você faz, tá? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Só fazer o produto desses números que vai dar o resultado. Já não é mais fatorial. Da mesma forma que 8 dividido por 6, eu não vou simplificar. Ah, professor, dá para simplificar por 2? Não, não tem como fazer isso aqui. O que você vai fazer? Você vai abrir o 8 até o 6. Você vai ser esperto. Abre o 8 até o 6. Então, ó, 8, 7, 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. Aí o que eu faço agora? Ó, 8, 7, 6. Ó, vai embora. E aí o que eu tenho? Somente 8 vezes 7, que é igual a 56. 8 vezes 7, que é 56. Acabou. Então, nesse tipo de caso, eu abro o fatorial até o maior para ficar mais fácil. E aí tem outros casos. Por exemplo, já copiou isso aqui, vou continuar nossa aula, vou apagar esse pedaço aqui e vamos dar continuidade. São aulas um pouco mais longas, né? Porque o assunto é um pouco mais complexo, né, do que os outros assuntos. E aí vamos colocar mais um exemplo. Suponhamos que ainda dentro de divisão, tá? A gente vai continuar dentro dessa linha da divisão. Suponhamos que esse cara tenha colocado para você neste momento o seguinte, vamos colocar exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Ele tenha colocado para ti 8 fatorial dividido por 6 fatorial, 4 fatorial. Ele fez exatamente isso. 6 fatorial, 4 fatorial. E aí você lembra de um detalhe. Eu não posso simplesmente sair cortando esses caras. O que eu faço? Eu só posso simplificar fatorial com fatorial. Se eu só posso simplificar fatorial com fatorial, eu vou abrir esse 8. O que eu fiz ali? Eu abri sempre até o maior para poder cortar. Eu vou abrir o 8 até o 6. Eu vou ser esperto. Vou abrir o 8 até o 6. Então eu acabo fazendo, ó, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial, 4 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6. É isso que eu tenho. Então esse é o nosso rolê. Então o que eu vou fazer, ó, vou simplesmente agora cortar o 6 com 6, porque eles são iguais. 8 subtrai 1, 7 subtrai 1, 6. O 6 ele poderia continuar, 6, 5, 4, 3, mas eu vou ser esperto, eu vou diminuir minha quantidade de conta. Já vou mandar esse 6 embora com esse 6 aqui. E eu só posso simplificar fatorial se eles forem iguais, tem que ser igual. Então 6 fatorial é igual a 6 fatorial. Só que agora eu não tenho mais fatorial em cima. Eu não tenho fatorial. O que que me sobrou? 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial. E eu não poderia fazer nada aqui, eu vou ter que abrir o 4. Eu tenho que abrir o 4 fatorial. Então eu vou ter, ó, 8 vezes 7 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Abrir o 4 fatorial. Porque eu só posso simplificar fatorial com fatorial. Então eu não poderia mexer nesse 4. Eu tenho que abrir o 4 para dar continuidade na conta. Então abrir o 4, ó, o que eu vou fazer? Ó, 4 vezes 2 é 8. Então eu vou fazer isso aqui, ó. De uma vez só. 4 vezes 2 é 8. Já vou mandar embora. O 7 não é divisível por 3. Então, o que vai me restar? O que vai me sobrar nessa conta? 7 dividido por quanto? Ó? Só tenho 3. 3 vezes 1 é o próprio 3. Então, isso vai dar 7 terços. E por aí vai. Beleza? Um outro exemplo, ainda dentro dessa linha de divisão, que isso acaba aparecendo para vocês, é quando ele trabalha com N. Então, às vezes, ele coloca isso aqui, ó. N fatorial dividido por N menos 1 fatorial. E aí você não pode esquecer. A gente só pode simplificar fatorial com fatorial. Eu só posso simplificar fatorial
com o fatorial. Então não dá para simplesmente simplificar esses caras. O que eu vou fazer? Eu vou olhar qual é o menor fatorial, n menos 1. E vou abrir o n até n menos 1. Então vai ficar n vezes n menos 1 fatorial. Dividido por quem? Por n menos 1. Eu tenho o mesmo fatorial em cima e embaixo? Tenho, ó. N, subtrai uma unidade, n menos 1. Aqui embaixo eu tenho n menos 1 também. Então o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vai embora, vai embora. E aqui que me sobra, isso vai ser igual a n. N sem fatorial. E aí acaba a nossa conta. Beleza? Então a nossa primeira aula de fatorial é extremamente importante, porque tudo depois disso vai acabar utilizando o fatorial em algum momento. Beleza? Então é muito raro eu não utilizar o fatorial dentro da análise combinatória. Tranquilo? Forte abraço e até a próxima.